Então, gente, e aí, qual será a importância de buscar Deus? Como construir a ideia de Deus em nós? E a doutrina espírita, gente, como pode ajudar nisso? Tá perdido ou preparado? Olá, perfectíveis! Meu nome é Tatiane Dias Meu nome é Matheus Rodrigues. e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Deus. Fácil, né, Matheus? Gente, falar sobre Deus, para muitas pessoas não é uma coisa muito fácil, não vem naturalmente. Mas, na verdade, Deus é uma busca muito tranquila e simples de se fazer. É uma questão de construção íntima mesmo. Basta a gente começar a observar as coisas que estão ao nosso redor. O que você acha? Pois é, eu acho que a criatura ela só vai ser explicada a partir do momento em que a gente tenta entender o que seria o nosso Criador. Mas tentar, tá, gente? Só tentar. A partir do momento em que a gente começa a pensar, caramba, como eu surgi? Então, assim, dali a gente já começa um ponto. E aí a gente vai começando, de repente, a tentar desenvolver algo que explique aquilo que a gente precisa, né? E é engraçado também pensar que quando a gente fala dessa questão da criação, de criatura e criador, os cientistas, a ciência, eles vão fazendo apertam a tecla do retrocesso, mas tem sempre um ponto que a gente não consegue dizer qual é a causa. A gente possui uma ideia de Deus, principalmente como Pai, e essa ideia de Deus como Pai parece que nos aproxima um pouco mais. Então, é muito interessante a gente começar a perceber Deus nessas pequenas coisas. Porque por mais que a gente estude, explique, entenda, né, os conceitos da Terra, do universo, estude geografia, ciências, biologia, existe sempre um ponto que a ciência ainda tem que descobrir. E se a ciência tem que descobrir alguma coisa, é porque essa coisa já existe. E se ela já existe, ela foi criada por alguém. Exatamente, é até interessante que a gente perceba com relação aos próprios espíritos. Tem questões que a gente não entende sobre os espíritos, que somos nós. E aí, se a gente tem dificuldade para entender aquilo que muitas vezes os espíritos trazem pra gente, imagina entender a imensidão de Deus. Se a gente perguntar para algumas pessoas o que é Deus, apesar deles responderem assim, eu não acredito, mas a sociedade entende que Deus é o cara que criou tudo. Engraçado que às vezes até a gente personaliza, né? A gente coloca aquele Deus tipo da barbinha branca, um senhorzinho, mó barato. Uma pergunta, Matheus. Você está dizendo aí da nossa relação com Deus. Antigamente as pessoas tinham medo de Deus. O que mudou hoje? Boa pergunta. Vamos lá. Vamos apertar a teclinha do retrocesso. Então, o homem, antigamente lá, macaquinho primário, ele estava ali em relação com a natureza o tempo todo. Ele notava que a natureza dava para ele todos os recursos que ele precisava para poder sobreviver. Ou seja, nessa dinâmica, ele percebia que tinha alguma coisa inteligente por trás de tudo que ele via e de tudo que cercava ele. Só que aí, em certos momentos, o que rolava? Trovão, chuva. A gente sabe que os fenômenos naturais também, né, rolavam. Mas assim, no mundo a gente sabe tsunami e por aí vai. Então, eu não sei o que está por trás daquilo ali, mas eu sei que existe. O que eles faziam? Associavam. Exatamente. Esse cara, e aí a gente não sabe se eles davam o nome de Deus, até porque a gente sabe que muita galera aí deu nome pra caramba, pro cara, o grande cara. E aí, ele falou assim, pô, esse cara tá chateado comigo. Aí vinha um modinho ensolarado, bonitão, Tá feliz o cara hoje. tá de boa comigo. E aí eles começaram a ter esse tipo de relação. Só que com o tempo, o homem foi estudando. E é interessante que no Livro dos Espíritos, como é que a pergunta vem? Que é Deus, né? Então a gente começa a perceber que, tipo assim, como é que a gente vai personalizar algo que os próprios espíritos colocam pra gente muito claro que, por enquanto, a gente não tem definição pra dar. Então, Kardec foi muito esperto, né? muito Que é Deus? Até na própria pergunta ele já faz a pergunta certa para a resposta mais exata ainda, né? Então precisamos esclarecer algumas coisas, né? Os fenômenos da natureza estão sim ligados a Deus.
No entanto, é importante que a gente pense que os fenômenos da natureza eles não são o humor de Deus. E aí a gente vai pensar, né? A ciência, com o passar do tempo, foi comprovando que, por exemplo, o trovão tem a ver com as descargas elétricas, assim como a chuva tem a ver com a evaporação da água e a sua condensação. Então a gente vai começando a perceber que os fenômenos da natureza, sim, estão ligados a Deus, porque existe um fundamento para que eles aconteçam, no entanto, não representam o humor dele, assim como a gente tinha dito anteriormente. Exatamente. Mas a pergunta foi o que aconteceu nesse meio tempo aí. E o que vemos hoje? A gente vê que a ciência avançou tanto, compreende tantos fenômenos, tantos processos dentro do corpo humano, no mundo de maneira geral, que o distanciamento foi aumentando, né? Cada vez mais, em diversas posições dentro do estudo, né, científico, a gente foi se colocando na posição do Criador, em vários aspectos. Essas pessoas que têm esse receio aí de tentar acreditar em algum ser ou alguma coisa inteligente que criou o universo, porque vamos lembrar aqui que a ciência, quando descobre as coisas, descobre fatos lógicos, né? E que interage muito com a doutrina espírita, porque ela costuma dizer, né, que todo efeito inteligente possui uma causa inteligente. Exatamente. Então, essas pessoas podem até falar que não acreditam em Deus e tá tudo bem pra Deus que elas não acreditem nele. Mas ele continua existindo e continua sabendo da sua superioridade. E aí, nesse trajeto, a gente se familiarizou com essa coisa de ser materialista. Mas afinal, espirituosa, o que é materialista? Filosofia, doutrina que explica, na matéria ou em seu movimento, a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Por extensão, maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Então, com as nossas palavras, o que é o materialista? O materialista nada mais é do que aquele que não acredita em nada além da matéria. Exatamente. E a gente percebe que tem muita gente que tá nessa vibe, acreditando em nada que não seja aquilo que a gente pode ver, sentir, tocar. E tem uma hora que dá um bugzinho. Quando é? Acho que é exatamente na hora que a gente começa a ver que aquilo já não nos preenche. Você não acha? Essa aproximação com a ideia materialista fez a gente ter um perfil diferente, uma relação diferente com as coisas. A gente tem valorizado muito mais a matéria do que algumas coisas que são essenciais para o nosso coração, né? Então, a gente vê alguns exemplos de artistas que, nessa visão social de se ter tudo, os caras têm sucesso, os caras têm dinheiro, os caras têm, né, uma condição de vida bem confortável. Superior do que é comum, né? E assim, tem depressão, sabe? Então tem sempre um momento na vida que a gente percebe que as circunstâncias levam a gente a buscar Deus. Seja pelo amor ou... pela dor, né? Importante a gente lembrar, como você dizendo isso, né, sobre a questão da nossa relação junto à nossa profissão. Porque muitas vezes a gente sai em busca de conquistas nossas com relação àquilo que nós desejamos. Só que a partir do momento em que eu chego até um certo ponto, eu acho que talvez eu possa querer mais, e mais, e mais. E muitas vezes, não que seja proibido que a gente conquiste aquilo que a gente deseja, só que nós precisamos ter um foco na nossa vida, entender que as coisas vão além disso tudo. Sim, as coisas precisam ter um propósito diferente, né? Exatamente. Na verdade, um propósito diferenciado, né? Precisa ter uma essência, alguma construção positiva. Exatamente. Né? E o que isso tudo tem a ver com a relação com Deus? E o que isso tudo tem a ver com a ideia de Deus? Porque no momento que a gente consegue entender que o que existe ao nosso redor é recurso, a gente consegue utilizar isso de uma maneira tranquila e a gente não perde essa relação com Deus, entendendo mesmo a nossa pequenez diante dessa criação, que é gigante, cara. Deus fez o universo e sabe lá o que mais fez que a gente ainda não descobriu. Se a gente busca um propósito
propósito em algo maior, é ali que a gente vai achar. Tudo faz mais sentido. Com certeza. Afinal, Deus ajuda o homem através do próprio homem, né? E a doutrina? Como é que ajuda nisso? O espiritismo, ele relaciona a ideia da ciência com a religião. Então ele vai trazer que a situação venha além daquilo que a gente simplesmente vê, toca e sente. A doutrina aprofunda a gente nesse estudo, né? Esclarece o que muita gente entende como sobrenatural, a doutrina esclarece, aperta a tecla SAP, e aí faz uma tradução pra gente do que é essa relação com o plano espiritual, que muita gente chama de sobrenatural, a começar por Deus. Bom, perfectives, esse foi o nosso papo de hoje e a gente está trazendo de uma forma muito tranquila, muito clara, muito simples, basilar mesmo, para que em outros vídeos a gente possa estar desenvolvendo mais sobre esse assunto. Com certeza vamos entender aí nos próximos vídeos um pouquinho mais sobre esse cara gigante que é Deus. Bom, então até a próxima, mas antes de você meter o pé, se inscreve no canal, assina o sininho, segue a gente nas redes sociais e acompanhe nosso conteúdo. Fiquem com Deus. Abraço, gente. Gravando. A gente continua ou ele já fala sozinho? Acho que ele já fala sozinho. Então vai. Aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Mesmo, na verdade é você, né? Eu deveria falar isso. Não, então eu vou perguntar e eu mesmo vou responder. Desculpa, essa... A gente tem que fazer alguma coisa? Olá, perfectives. Tá bom. Faz assim, não é legal. Olá, perfectives. Ah, graças a Deus. Ah,